Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a sintonia com o plano espiritual, com os nossos espíritos protetores, com os queridos amigos espirituais que se encontram aqui neste ambiente, para nos amparar, para nos proteger, para nos iluminar, para nos dar um incentivo, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Queremos pedir que nós possamos ter entendimento das lições que nos forem deixadas na noite de hoje pelos queridos amigos espirituais. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado e que ao sairmos daqui nós possamos sair muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. A palestra de hoje tem como tema a virtude. E para nossa reflexão, eu trouxe uma história que chama O Pote Vazio da Demi. E a história diz o seguinte: há muito tempo na China vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo o que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desabrochavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Eles plantavam flores por toda parte e o ar do país inteiro era perfumado. O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais apreciava eram as flores. Todos os dias ele cuidava do seu próprio jardim. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor. Quem poderia herdar o seu trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, o imperador resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será o meu sucessor. A notícia provocou muita agitação. Crianças do país inteiro dirigiram-se ao palácio para pegar suas sementes de flores. Cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser imperador. E cada uma das crianças tinha essa mesma esperança. Ping recebeu sua semente do imperador e ficou felicíssimo. Tinha certeza de que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Ping encheu um vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava o vaso. Mal podia esperar o broto surgir, crescer e depois dar uma linda flor. Os dias se passavam, mas nada crescia no vaso. Ping começou a ficar preocupado, pôs terra nova e melhor e num vaso maior. Depois transplantou a semente para aquela terra escura e fértil. Esperou mais 2 meses e nada aconteceu.
Assim se passou o ano inteiro. Chegou a primavera e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então correram ao palácio com suas lindas flores, ansiosas por serem escolhidas. Ping estava com vergonha do seu vaso sem flor. Achou que as outras crianças zombariam dele, porque pela primeira vez na vida não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma planta enorme. Ping, ele disse, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? Eu já cultivei muitas flores, melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse, você fez o melhor que pôde e o melhor possível para ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu-se ao palácio, levando o vaso sem flor. O imperador estava examinando as flores vagarosamente, uma por uma. Como eram bonitas! Mas o imperador estava muito sério e não dizia uma palavra. Finalmente chegou a vez de Ping. O menino estava envergonhado, esperando um castigo. O imperador perguntou, por que você trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu, eu plantei a semente que o senhor me deu e a reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei num vaso maior, com terra melhor, e mesmo assim ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou Ping, então declarou para que todos ouvissem. Encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois todas as que eu havia dado estavam queimadas. Nenhuma poderia produzir flor alguma. Admiro a coragem de Ping, que diante de mim, trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo com meu reino inteiro e torná-lo imperador desse país. Então essa é uma história muito profunda para todos nós, porque todos nós somos semeadores. Todos os dias nós estamos fazendo a nossa semeadura. E a colheita é obrigatória. Como Jesus nos advertiu que a cada um segundo as suas obras. O imperador fez um desafio para todas as crianças do reino. Todas as crianças do reino tiveram as mesmas condições de trazerem a ele o seu melhor. E o que cada uma delas pensou? Eu quero ser imperador. Elas perceberam quando elas plantaram a semente que ela não estava vingando. Ele havia dado 1 ano para que cada um levasse a melhor flor que pudesse cultivar. Então, no início, quando eles plantaram a semente, com certeza não estava florescendo, porque a semente estava queimada. E mesmo assim,
eles arrumaram um jeito de trapacear aquele jogo, aquele desafio. Então, cada um foi buscar uma semente de flores diferentes, cultivaram a flor, mas era a flor da verdade? Porque quando nós fazemos isso, quem se auto-boicota somos nós mesmos. Porque quando nós estamos em desacordo com as leis divinas, os únicos prejudicados somos nós mesmos. Porque a verdade, ela é inconteste. E só existe uma verdade. E a verdade que havia na nossa história era que todas as sementes não poderiam produzir. E a única pessoa que cultivou a verdade, que levou o seu melhor ao imperador, foi o Ping. Ele sim que era merecedor de assumir o reino diante de todos. Porque uma pessoa que tem autoridade, ela tem que ter verdade. Ela tem que ter virtudes. Como que nós vamos escolher alguém para administrar um reino se a pessoa mente? Se a pessoa não é verdadeira? Se a pessoa não tem virtudes? Nós somos coparticipantes nesse caso. Quando nós escolhemos aqueles que não merecem o cargo a que estão destinados. E isso somos todos nós, é uma reflexão para todos nós. Porque existe algo dentro do nosso coração que nos impede o desenvolvimento das virtudes, que se chama interesse pessoal. Quem nos fala isso são os espíritos superiores no Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga aos benfeitores amigos, o que nos impede de nós nos desenvolvermos como pessoas? E eles dizem, o interesse pessoal. Qual foi o interesse das crianças? Se tornarem imperador. Era isso que elas queriam, poder e autoridade. Ah, mas eram crianças. Mas e os pais? E os orientadores? Que com certeza perceberam que não havia frutificação no vaso e que mesmo assim acobertaram seus filhos para que eles burlassem a verdade. Então, até que ponto nós somos verdadeiros conosco? Então, a doutrina espírita é o ensino dos espíritos. São os benfeitores amigos, os nossos queridos que estão do outro lado da vida e que vêm nos orientar a respeito de quem nós somos, da nossa destinação, qual é a nossa tarefa aqui na Terra, quem nós somos. E que cada um de nós, criados simples e ignorantes, como no conto, todos ganharam uma semente, todos ganharam a semente, todas elas estavam queimadas. Então não teve nenhum privilegiado. Todas elas estavam na mesma condição. Só que naquele processo, cada um desenvolveu dentro de si o seu interesse pessoal. E a verdade é uma só. Hoje nós estamos relativizando as coisas. Porque as nossas opiniões pessoais passam a ser verdades. Estamos com problemas muito sérios na atualidade, que é a falta de moralidade.
À medida em que nós cultivamos a verdade, que nós vamos adquirindo as virtudes, as coisas vão se modificando de forma natural. Por quê? Porque quando nós mudamos, nós começamos a enxergar o mundo de forma diferente. E de certa forma, o grande ensinamento deste conto é de que nós nunca vamos nos arrepender de cultivarmos a verdade. Por mais que ela seja dolorosa, por mais que durante um ano, nos invernos, nas primaveras, a gente tenha a sensação de que as coisas não estão florescendo ou não estão do jeito como nós gostaríamos que estivessem. Porque as coisas se desenvolvem nas nossas vidas como elas precisam para o nosso aprendizado. E todos nós somos viajores. E todos nós temos grandes responsabilidades. Responsabilidades para conosco, porque temos que nos respeitar, porque temos que nos conhecer, porque temos que perceber as nossas limitações, porque temos que nos perceber que como filhos de Deus nós precisamos nos conectar com Ele. E essa conexão se dá através da prece, nos momentos difíceis, nos momentos em que nos faltarem as forças, nos conectemos com Deus através da prece. Temos os nossos espíritos protetores que vêm ao nosso socorro quando nós precisamos. Desenvolver as virtudes é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Não é. Porque ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos cheios de vícios, espíritos que cultivamos a vaidade, o interesse pessoal, porque as relações humanas, elas se dão dessa forma. O que eu vou ganhar com isso, nesse relacionamento? Que foi o que aconteceu na história. Ah, mas se a minha semente não deu certo, eu vou substituir por outra, porque eu vou ganhar o império, porque eu serei o imperador. Teremos moral para assumir um compromisso de tal monta? De termos as pessoas sob a nossa responsabilidade? Então, todos nós temos responsabilidades e não são poucas. Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, aonde nós estivermos. Nós estamos toda hora pensando, nós estamos toda hora agindo, nós estamos toda hora trabalhando. Só que alguns trabalham contra si próprios. Porque poucos têm a percepção de que a nossa verdadeira vida não é essa. E que a nossa vida futura na espiritualidade, ela depende do cultivo das virtudes ao longo da nossa existência física. E para cultivarmos a virtude, nós temos que primeiro nos conhecermos. Nos autoanalisarmos, pensarmos, mas quem eu sou? Qual é a minha tarefa? Qual é a minha tarefa como pessoa, na minha família, no meu ambiente onde eu estou inserido? Qual é o meu papel? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Porque muitos de nós pensam que estão aqui de férias. Nós estamos numa colônia de férias. Só que nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos num lugar de trabalho, de muito trabalho. E o trabalho é aquele exercício que nos faculta a nossa melhoria. Então temos que trabalhar e trabalhar duro para desenvolvermos as virtudes dentro da nossa alma. E é para isso que nós reencarnamos. Foi com esse objetivo.
Ninguém, absolutamente ninguém, eu repetidas vezes falo isso, ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém. Todos nós reencarnamos com um projeto. E nesse projeto temos todas as ferramentas necessárias para nós vencermos a nós mesmos. Todas. E todos sem exceção. Ah, mas no meu projeto reencarnatório estava essa situação adversa. Algumas situações adversas poderão estar no projeto reencarnatório, mas muitas situações nós mesmos criamos, pela nossa imprevidência e pela nossa teimosia. Porque atropelamos a ordem das coisas, queremos ser servidos ao invés de servir, e Deus vai nos dando tantos nãos quantos forem necessários. Aí rogamos, fazemos petitórios, 1000 promessas, barganhas. Olha o interesse pessoal que temos dentro do nosso coração. Se eu ganhar isso, eu vou fazer aquilo. Se eu receber tal coisa, eu vou caminhar tantos quilômetros. Nós não temos que fazer barganhas com Deus. Porque as barganhas significam a nossa condição de inferioridade. E lá no livro dos Espíritos, que tem a filosofia espírita, os ensinos dos Espíritos, e lembrando que o nosso grande manual é o Evangelho. O nosso código de ações aqui na Terra está aqui no Evangelho, ensinado por Jesus há mais de 2000 anos. Aqui está tudo explicadinho, como nós devemos agir para desenvolvermos as virtudes na nossa vida. O perdão, a benevolência, a caridade, está tudo aqui. Este livro deveria ser o nosso livro de cabeceira, lido todos os dias, estar conosco sempre, ao levantarmos, abrirmos o Evangelho, orarmos mais, ao dormirmos, lermos o Evangelho, orarmos mais, sermos mais agradecidos por tudo que temos. E no livro dos Espíritos, na questão de número 893, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os benfeitores amigos nos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Fazermos o que temos que fazer sem esperarmos nada em troca. Sem cobrança, sem cobrarmos, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, sem cobranças. Essa é a verdadeira caridade. Mas nós nos boicotamos muito no desenvolvimento das virtudes. Vejamos alguns sinais de alerta. Cabeça desocupada. Mente vazia é forja do demônio. A virtude do trabalho. Mas aqueles pensamentos negativos vêm na minha cabeça. Vem mesmo. Como que a gente faz? Repele. Mas como é que eu vou conseguir repelir aquele pensamento? Ora. Mas não consigo. Ora.
Ora, até que um dia a gente esquece aquele pensamento. Então, a mente desocupada não é um bom sinal de desenvolvimento de virtude alguma. Mãos improdutivas. Há aqueles que pensam que estão eternamente na colônia de férias. Temos que produzir. A lição nos mostrou. Eles tinham que cultivar a semente. Tinham que trabalhar. Regar, cuidar, adubar. Mãos improdutivas não são sinal de desenvolvimento de virtudes. Palavra irreverente. Quantas vezes nós usamos a nossa fala para ferir, para magoar, para fofocar, para falar mal do outro? Nos afastamos do desenvolvimento das virtudes. Vejamos como é fácil. Conversa inútil. O celular. Quanto tempo nós ficamos no celular? 1, 2 horas, já contamos? Quanto tempo nós ficamos vendo coisas improdutivas? Ao invés de estarmos lendo um livro edificante, nos afastamos das virtudes. Queixa constante. Como somos reclamões. É quente, é frio, ai, eu tô doente, nos afastamos da virtude. Nós temos que ser agradecidos por tudo aquilo que nós temos e não nos queixarmos. Vermos o lado positivo das situações. Não é fácil. Opinião desrespeitosa. Às vezes a gente gosta de dar opinião com aquilo que a gente nem conhece. Olha a ignorância. O que nos liberta da ignorância é o conhecimento. O conhecimento, a aquisição de conhecimento é virtude. Tempo indisciplinado. Já falado. Horas e horas sem fazer nada. E o relógio vai passando, o relógio do tempo vai passando. Atitude insincera. A grande lição nós aprendemos com a história de hoje. Observação pessimista nos afasta do caminho das virtudes. Vejamos o lado bom das coisas. A doença tem seu lado bom. Às vezes a dificuldade material tem seu lado bom. A gente é que tem que enxergar isso. Um gesto impaciente, uma conduta agressiva, um comportamento descaridoso, um apego demasiado, um comodismo exagerado. Quem nos fala isso é Emmanuel, no livro Estude e Viva. Ele é que nos dá as dicas dos sinais de alerta que nos afastam do desenvolvimento da virtude. E para nós concluirmos, lá do Evangelho, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Então, nesse momento, nós vamos receber, então, a fluidoterapia. Nós vamos nos colocar de forma receptiva nesse momento. E nesse momento, nós queremos agradecer por todos os ensinamentos que os benfeitores amigos nos trouxeram na noite de hoje.
que nós possamos receber esses fluidos restauradores, calmantes, que sobre nós são derramados nesse momento, e que possamos retornar às nossas atividades em muita paz. E que assim seja.